Começa agora mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e esta será a nossa aula de Filosofia do 12º ano. Como eu tinha anunciado na aula anterior, hoje vamos falar sobre Galileu. Daí que o sumário de hoje é Idade Moderna, Galileu, Galilei. E quais são os objetivos para a nossa aula de hoje? Vamos conhecer um pouco sobre a vida e obra de Galileu, reconhecer os seus contributos para a fundação da ciência moderna, analisar o método experimental e as suas fases, como também compreender a matematização e o mecanicismo do real. Então, mas antes de nós iniciarmos propriamente dita a aula, como Galileu foi um homem de grandes pensamentos, vamos falar agora de algumas ideias de Galileu. Galileu foi quem disse: conhecer a si próprio é o maior saber. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o mundo. Também chegou a afirmar certa vez: não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretende que não os utilizemos. E para terminar, mais um pensamento de Galileu: a ciência de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável. Gostaram das ideias e dos pensamentos de Galileu? Deste modo, então, vamos falar um pouco sobre a vida e obra de Galileu. Quem foi Galileu? Galileu foi um grande matemático, astrônomo, físico e filósofo italiano. Nasceu na cidade de Pisa, no dia 15 de fevereiro de 1564 e faleceu no dia 8 de janeiro de 1642, numa região perto de Florença, também em Itália. Galileu é considerado o pai da ciência moderna e fundador do método experimental. Por quê? Porque foi ele quem sugeriu uma investigação científica de uma forma organizada e metódica, pelo uso que faz de instrumentos da matemática e da experiência. Galileu foi aquele que lutou contra os dogmas da filosofia aristotélica. Estamos perante a escolástica. Também lutou contra a teologia medieval e ele exigiu que houvesse a separação entre a ciência e a teologia. Além disso, as suas obras mais conhecidas são O Ensaiador, Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, Discursos e demonstrações matemáticas acerca das duas novas ciências. E ainda há muitas outras obras de Galileu. Vejamos agora as grandes descobertas e criações científicas de Galileu. Galileu foi quem descobriu, com a ajuda do telescópio, que foi aperfeiçoado por Galileu, porque, na verdade, o telescópio não foi inventado por Galileu, mas ele simplesmente aperfeiçoou, melhorou o telescópio. Daí, ele acabou por fazer várias descobertas. Uma das descobertas, o planeta Júpiter tem satélites, e acabou por confirmar a teoria de Nicolau Copérnico. Ele também descobriu anéis de Saturno e a Via Láctea. Além disso, Galileu descobriu que a Lua tem crateras, superfície como a da Terra, com montes e vales. A Terra gira em torno do Sol e de si mesmo, comprovando a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico formulou esta teoria que afirma que o Sol ocupa o centro do universo e então que a Terra gira em torno de si mesmo
e em torno do próprio Sol. Daí a teoria heliocêntrica. Além disso, foi Galileu quem descobriu a balança hidrostática, formulou os princípios da dinâmica, estabeleceu a lei da inércia, a lei da Kerr-Graves, inventou a bússola geométrica militar e também ele idealizou o relógio de pêndulo e, como eu tinha dito anteriormente, ele aperfeiçoou o telescópio. Temos aí alguns exemplos do telescópio aperfeiçoado por Galileu: o compasso proporcional, a balança hidrostática, que foi idealizado por ele, e, finalmente, na outra imagem, para terminar, o relógio de pêndulo. Neste momento, vamos falar um pouco sobre o quê? O método de Galileu. Eu tinha dito anteriormente que Galileu formulou o método experimental. Este método denomina-se de quê? É um método resolutivo, compositivo, analítico, sintético. Este método tem algumas fases. A primeira fase, começa então pela observação ou análise. E o que acontece nesta fase? Faz-se uma observação direta, concreta e múltipla, que pode ser uma observação a olho nu ou então por meio de instrumentos. E qual é o objetivo desta observação? É procurar determinar as causas dos fenómenos. A segunda fase é a fase da formulação de hipóteses. Apresenta-se suposições para a explicação dos fenómenos que, por mais plausíveis que pareçam, não se tratam de uma verdade, mas sim apenas uma possibilidade que terá de ser confirmada através da experimentação. Estamos perante uma fase que é o quê? Levantam-se hipóteses e essas hipóteses não são verdades, são apenas suposições, poderão ser comprovadas através de uma outra fase que vem de seguida, que é a experimentação. Aí, orientado pela hipótese formulada e que pretende verificar ou confirmar, o que o investigador vai fazer? O investigador vai fazer experiências, ou seja, provocar a produção dos fenómenos em condições previamente estabelecidas e as mais adequadas para a verificação dos resultados. E, caso esta hipótese não for comprovada, terá que voltar à fase anterior. E há uma chamada de atenção aí. Muitas experiências de Galileu não teriam passado de experiências pensadas e imaginadas. Por quê? Por causa de falta de instrumentos e de situações ideais para a concretização dessas experiências. E então chegamos à última fase. Feitas as experiências, a verificação, a experimentação e, se as hipóteses forem confirmadas, o investigador então vai formular o quê? Uma lei ou teoria científica. Vai nascer então uma lei ou teoria científica com validade universal. Caso contrário, tais hipóteses não se sustentarem com a verificação ou com a experimentação, terão que ser abandonadas e então terão que formular uma nova hipótese. Estas são as fases do método experimental de Galileu. Começa, portanto, pela observação, depois pela formulação de hipóteses, passa-se pela experimentação e, finalmente, pela formulação de leis ou teorias científicas. Uma outra novidade que Galileu nos trouxe é a matematização do real. Até mesmo no início da aula nós vimos que Galileu afirmou certa vez que o mundo está escrito em linguagem matemática. E então o que significa isso de matematização do real? Ele trouxe uma nova concepção da natureza. Segundo ele, são as leis matemáticas que governam os fenómenos naturais. Ele identifica o espaço físico com a geometria, ou seja, tudo que nos rodeia, tudo que existe no mundo físico,
coisas e movimento, tudo está submetido à forma geométrica e às leis matemáticas. Estamos a falar da geometrização do universo. Por outras palavras, a ideia das coisas, reparem, a linguagem de Platão chama de ideia, pode ser captada por nós através da experiência científica que implica uma metodologia, uma linguagem. E neste caso, a linguagem que Galileu prioriza é a linguagem matemática. E ele diz, o raciocínio é claro e evidente em matemática. Além disso, a geometria também é a linguagem capaz de exprimir as respostas que a natureza vai dando ao investigador. Daí ele via matemática em tudo. A matematização do real, segundo Galileu. E quando se fala em mecanicismo do real, estamos perante o quê? Um novo método científico que possibilitou a revolução técnica e o desenvolvimento técnico que possibilitou invenções que se realizaram desde então. O homem não era apenas uma parte da natureza, mas a natureza era uma coisa que podia ser usada, explorada e manipulada pelo homem. Nós vimos que na Idade Medieval, a natureza era algo que tinha que ser apenas contemplado. E com o Renascimento, a natureza passa a ser explorada. E com Galileu, com o uso de métodos, de técnicas, e então o homem se sente capaz de explorar e manipular a natureza. O homem começa então a intervir na natureza e a dominá-la como se fosse uma máquina. No entanto, nós sabemos que desde do Renascimento, passando pela Idade Moderna, a natureza foi muito explorada, além de contemplada. O homem, por meio de técnicas, o avanço científico, tecnológico, possibilitou ao homem o domínio da natureza. E com isso, muitas vantagens e muitas desvantagens. Vejamos então, quais são algumas das vantagens do homem explorar a natureza? Invenção de máquina de fiar, de lavar, frigorífico, de lavrar, computadores, meios de transporte a todo nível. Além disso, criação de pontes, de diques, por aí fora. A grande capacidade do homem em ação, explorando e dominando a natureza por meio de ciência e tecnologia. Também algumas desvantagens, como é óbvio. Trouxe muita poluição, o desmatamento, muitas doenças, desemprego. Desemprego por quê? Porque a mão de obra foi substituída em grande parte por máquinas. Além disso, fala-se muito hoje em problemas residuais, industriais, fala-se em aquecimento global, em mudanças climáticas, por aí fora. Depois de nós termos viajado no tempo para falarmos um pouco sobre o grande Galileu Galilei, sobre a sua vida, a sua obra, sobre as suas grandes invenções e criações, sobre o facto de ele ter sido considerado o pai da ciência moderna e porquê. Vamos agora então ao exercício para consolidar a matéria de hoje. O exercício diz: tendo em conta aquilo que aprendeste sobre Galileu, assinala apenas as afirmações consideradas verdadeiras. A afirmação da linha A: Galileu criou uma ciência voltada para a observação da natureza e experiência. A linha B: o método experimental de Galileu inicia-se pela formulação de hipóteses. A linha C: na visão de Galileu, o mundo está escrito em linguagem matemática. E a linha D: Galileu é defensor do geocentrismo. Prestem bem atenção nas afirmações e então selecionem apenas as afirmações corretas.
E então, já encontraram as afirmações corretas? Eu espero que sim. Então, vamos à correção. A linha A está correta? Galileu criou uma ciência voltada para a observação da natureza e para a experiência? Está correta. Galileu foi quem criou uma nova ciência voltada para a observação dos fenômenos da natureza e para a experiência. A linha B. O método experimental de Galileu inicia-se pela formulação de hipóteses? A afirmação B está errada, não é verdadeira. Por quê? Porque nós vimos que o método experimental de Galileu começa pela observação. Então, nós não podemos selecionar essa afirmação como sendo verdadeira. A linha C. Na visão de Galileu, o mundo está escrito em linguagem matemática. Podemos sim considerar que esta afirmação é verdadeira. Por quê? Porque Galileu diz, né, que o mundo está escrito em linguagem e matemática. A linha D. Galileu é defensor do geocentrismo. Galileu foi quem veio comprovar a teoria heliocêntrica do universo formulada por Nicolau Copérnico logo no período renascentista. Daí que esta afirmação não é correta. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu vou vos deixar, como sempre, um trabalho que é para fazer lá em casa. E o TPC de hoje tem a ver com um novo filósofo que nós vamos estudar na próxima aula, René Descartes. Porque Descartes é considerado pai da filosofia moderna. Vamos ver de forma resumida o que é que nós aprendemos na aula de hoje. Vimos que Galileu inaugurou uma nova época na história da humanidade conhecida como Idade Moderna. Com ele, a natureza passa a ser vista como um sistema dinâmico, uma natureza física, mensurável, matematizável e mecanizada. Com Galileu, a ciência torna experimental. Galileu fundou o método experimental e a ciência então passa a ter um caráter teórico-prático. Chegamos ao final da nossa aula de hoje do programa educativo Aprender e Estudar em Casa. Nós vamos nos ver na próxima aula. Enquanto isso, aproveitem o tempo para estudar, dedicar-se aos estudos e principalmente a disciplina de filosofia. Até a nossa próxima aula.